Abre sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ler o verso 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 23, 11 e 12. Diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Guarda no seu coração, e o povo fugira diante dos filisteus. O 12, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usa-me como um canal, como instrumento diante de Ti nesta manhã. Pai, eu declaro a minha total dependência do Senhor. Eis-me aqui, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer. Eis-me aqui, ó Pai, para ser usada, Senhor, nesta manhã. E trazer, ó Pai, aos Teus filhos uma palavra de fé, uma palavra de empoderamento do Senhor. Uma palavra, Pai, que venha nos trazer paz em momento de guerra. Venha nos trazer força em momentos, ó Pai, de lutas. Porque sabemos que o Senhor é conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Esse texto nos conta a história de uma atitude de um dos valentes de Davi. A Bíblia fala que valentes de Davi, quem eram esses homens? Esses homens, eles nunca tiveram esses nomes, nunca tiveram essa conotação. Porque eles viviam lá em 2 Samuel, no capítulo 22, fala sobre eles. Fala que eles viviam escondidos numa caverna de Adulão. Eles viviam ali viviam vários homens que eram endividados, eram os homens descamisados, eram homens sem dignidades, eram homens que viviam à margem da sociedade. Eles ficavam ali naquela caverna foragidos. Homens que não tinham nenhuma identidade, vamos dizer assim, não tinham dignidade. Homens que estavam totalmente à margem da sociedade, mas não deixaram de ter características de homens valentes. Eu quero falar para vocês uma coisa, gente, quando a gente fala que nós somos valentes do Senhor, e somos vaso escolhido do Senhor, possamos viver momentos de tristeza, podemos passar momentos de guerra, momentos de aflições, mas não percamos nunca essa característica, essa identidade que Deus nos deu, de sermos valentes, de sermos guerreiros, e de sermos, meu amado, vaso do Senhor, vaso escolhido. E esses homens eram assim. Sabemos, meu amado, pela palavra, que o povo de Deus vivia em grande guerra com os filisteus. Eles viviam ali sempre querendo guerrear, sempre querendo roubar, saquear tudo que o povo de Deus tinha. Mas aqueles homens, os valentes de Davi, eles foram treinados. Eles foram ali, meu amado, liderados por Davi para não recuar, para não deixar para trás aquilo que Deus tinha dado, mesmo na luta, mesmo na adversidade. Eles foram ali adestrados, eles foram trabalhados pela direção do Senhor a serem homens valentes. E a Bíblia fala ali de mais ou menos uns 30 homens que eles foram, destacaram. E dentre esses 30, um destacou, que nós vamos conversar sobre ele, nós vamos falar sobre ele, que foi Samá. A Bíblia fala que, e a gente lê nessa história de Samá, nós podemos retratar que ela fala muito sobre a nossa vida, fala muito sobre o crente, sobre a vida do crente, sobre momentos que ele passa, momentos de lutas que nós passamos, mas que nós temos que ter ousadia e coragem para defender aquilo que era nosso, para defender aquilo que Deus nos deu. Que o texto conta que Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus, ou seja, quando o inimigo se ajuntaram contra ele numa multidão. Gente, quando na nossa vida um problema vem, não vem sozinho. Muitas vezes estamos enfrentando tantas lutas, tantas adversidades, que nós ficamos assim, gente, é uma multidão de problema. Agora, mas esse problema, ele não vem sozinho. E a Bíblia fala que juntaram ali uma multidão se pôs num pedaço de terra para saquear, para pegar, para roubar. Mas a Bíblia fala que muitos dos homens que estavam ali fugiram da presença dos filisteus. E eu estudando o texto hoje nessa manhã, Deus falava comigo, quantos homens e mulheres de Deus têm fugido das adversidades? Quantos homens
E mulheres de Deus, quando enfrentam um problema, quando enfrentam uma adversidade, fogem, recuam, entregam, antes mesmo de lutar, antes mesmo, meu amado, de enfrentar. E essa palavra nos ensina que nós não devemos ter essa atitude. Quantas vezes nós estamos tão cansados, tão fadigados, estamos tão sonegados, que você fala assim, não dou conta mais. Mas esse problema, mas essa adversidade, mas essa luta, não é assim que a gente pensa? Mas uma luta, eu não dou conta. E nós recuamos. Mas eu quero falar para você uma coisa, nós vamos treinar, ensinados pelo Senhor a não recuar quando enfrentamos problemas, não recuar quando o gigante vem sobre nós. Quando ali o gigante filisteu foi enfrentar o exército de Deus vivo, o povo teve medo, mas Davi chegou e enfrentou, o povo recuava, mas o gigante ganhava espaço. E assim eu quero falar para vocês esta manhã, quando passamos por adversidades, quando os filisteus, o inimigo vier contra a nossa vida, se nós recuarmos, ele ganha espaço, ele ganha terreno, ele ganha, meu amado, ele fica cheio, ele cresce, né? Como se diz aí, ele cresce, e nós não podemos deixar isso acontecer, porque nós temos algo que é muito mais forte, nós temos algo que é muito mais poderoso, nós temos a presença do Senhor constante na nossa vida. Eu sei que não está fácil a vida para ninguém, sei que não está fácil, meu amado, o momento que nós estamos passando, tanto de uma forma ou de outra, a coisa não está fácil, e parece que o povo de Deus, hoje tem o povo para sofrer, é o crente, ele sofre luta, ele sofre perseguição, você não pode fazer nada que o povo fala mal de você, ninguém sabe da sua vida, do que você passa, mas fala mal de você, ninguém vê os tombos que você leva, né? Não, começa só a falar, não sabe o que você fez, não sabe aquilo que você, o quanto você trabalhou para conseguir algo. O crente é assim, mas nós não devemos recuar, porque o inimigo, os filisteus estão à espreita, para poder detonar o povo de Deus, para poder tirar aquilo que ele tem, para poder roubar aquilo que Deus nos deu, mas nós não podemos deixar. Nós temos, meu amado, a mão do Senhor sobre a nossa vida, nós temos que lutar, nós temos que guerrear, e eu quero compartilhar com você o que eu aprendo aqui com a história de Samar. A Bíblia fala que em tempo de guerra, eles plantavam ali lentilhas, com certeza era para subsistência, com certeza, meu amado, era para eles terem ali para a família, mas acontece que o inesperado acontece, no momento que eles estão ali, chega uma multidão de filisteus para poder tomar, e eu vejo aqui que quando os filisteus chegaram, quando já estava florescendo aquele campo de lentilha, e Deus traz ao meu entendimento, que o adversário ele só vem contra as nossas vidas, quando nós estamos florescendo, quando tinha só aquele pedaço de terra, com certeza eles não interessaram, o que tinha valor era o pedaço de terra, que a Bíblia fala que ele se pôs no meio do pedaço de terra, mas quando começou a florescer aquela lentilha, eles vieram para saquear, e Deus traz ao meu coração, quando nós trabalhamos, quando nós lutamos, quantos anos você evita seus esforços para adquirir algo, você luta para construir uma família, para estabelecer uma família, aí quando você está com a família já totalmente restaurada, quando os seus negócios, meu amado, estão começando a dar certo, quando você começa a colher o fruto do seu trabalho, quando você começa a colher o fruto, meu amado, daquilo que você diligentemente trabalhou, que você bravamente lutou dia após dia, manhã após manhã, sabe, que você levantou de madrugada para orar por aquele sonho, aquele propósito, quando tudo está florescendo, o filisteu da sua vida aparece, os problemas começam a surgir, as adversidades começam a aparecer, é um problema ali, é um problema aqui, é uma briga ali, é outra aqui, algo que você passa, é um desabor no serviço, é um desabor familiar, é um desabor no ministério. Quando as coisas começam a florescer, o adversário entra para poder atrapalhar a sua vida, para poder saquear aquilo que Deus está te dando, aquela visão que Deus deu. Deus muitas vezes, meu amado, Deus fala comigo aqui agora no meu coração, Ele te deu uma visão no passado, Ele te deu uma visão há algum tempo, e você começou a trabalhar a favor daquilo, tu começou a trabalhar, tu começou a arquitetar. Pega isso no seu coração, Cristiane, tu começou a arquitetar, tu começou a lidar, tu começou a estruturar, e as coisas começam a florescer, o filisteu vem para roubar a sua bênção.
O filisteu vem para colocar no seu coração: isso não é seu, isso não vai dar certo, isso não é, para saquear a sua fé, para minar a tua esperança. Mas nós temos que ficar, meu amado, atentos e não recuar, lutar como Samuel fez, defender aquilo que Deus te deu bravamente. Quando nós defendemos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Deus dá um grande livramento. Olha o que diz a palavra: e feriu o filisteu, e o Senhor operou um grande livramento. E Deus me diz assim: não tem valor. Não interessa, meu amado, Ele quer tomar aquilo que é teu. Ele quer tomar aquilo que Deus te deu. Cuidado, você pode falar: não, isso aqui não tem muito valor, isso não tem muita importância, aquilo ali é só uma coisinha. Eu amo o meu ministério, luto, eu oro por este ministério. Pode falar o que quiser, é o ministério que Deus nos deu, é o ministério que o Senhor nos colocou. Então vamos lutar, vamos defender da boca do inferno, vamos defender tudo que está tentado fazer contra, porque Deus nos deu. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, a começar a valorizar aquilo que o Senhor te deu, como o Samar fez. Samar, ele não recuou. A Bíblia fala que muitos correram. Olha o que diz aqui: e o povo fugira de diante dos filisteus. Tinha um monte de gente lá, eles fugiram. Samar não fugiu. Você é um Samar do Senhor. Você não pode fugir às bênçãos que Deus te deu. Você não pode fugir, meu amado, quando o inimigo ele levantar com a sua vida e querer roubar aquilo que Deus te deu. Você precisa se posicionar. Você precisa posicionar diante do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês também qual a atitude que eu preciso não ter e a atitude que eu preciso ter quando eu for afrontado pelos filisteus da minha vida. A Bíblia fala que os filisteus se juntaram numa multidão e foram saquear aquele pedaço de terra que ele já havia plantado lentilha. Ele foi saquear. O que o povo fez? O povo fugiu. O povo saiu fora, o povo saiu correndo. Eu quero falar para você uma coisa nessa manhã. Quando você estiver, meu amado, já com a sua vida ali florescendo, com a sua vida, eu não sei, a lentilha, como eu falei, não era economicamente muito comercial, rentável, mas era importante para Samar, porque foi Deus que concedeu para eles. Talvez aquilo que você tem hoje, você pode falar assim: ah, mas isso é pouquinho, eu estou ganhando pouco. Ah, mas esse emprego é ruim, o meu salário é pequenininho, a minha casa é pequenininha, a minha família está me dando problema. Foi o que Deus te deu, foi o que o Senhor colocou na tua mão. O meu ministério ainda não está sendo reconhecido, foi o que Deus te deu. O dia vai colocar no seu coração, o filisteu vai chegar e colocar no seu coração: isso não vale nada, tem lugar melhor, tem emprego melhor, igreja melhor, tem emprego melhor, fulano está melhor do que você. Não dê ouvido, lute pelo que Deus te deu. Lute por aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Nós precisamos, meu amado, ter esse discernimento. O que não é importante para uma pessoa, se Deus te deu, é importante para você. Se o Senhor colocou na tua mão, é importante para você, sim. Coloque o amor naquilo. Coloque o melhor da tua vida. Coloque todas as suas forças. Coloque todo o seu coração. Coloque toda a sua vida naquela coisa que Deus colocou para você. Então nós não podemos, meu amado, quando vier saquear aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e tentando colocar no seu coração que não vale nada, tentando colocar no seu coração que é pouquinho demais, que é ínfimo demais, é pequenininho demais, é do pequeno, meu amado. Não despreze. Tem um texto na palavra que fala: não despreze o início das pequenas coisas. É nas pequenas coisas que Deus te abençoa, é nas pequenas coisas que Deus te dá a vitória. O que eu fazer? Então, quando o filisteu vier saquear aquilo que Deus me deu, eu quero compartilhar com você nesta manhã, meu irmão. Você não precisa, você não pode deixar jamais. Ele vai tentar roubar, deturpar o que Deus tem colocado no seu coração. Filho, isso eu te dei. Filho, isso é para você. Filho, eu tenho dado essa bênção na sua vida. É pequeno hoje, mas isso vai ser grande amanhã. Seja fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Não deixe o inimigo saquear aquilo que é seu. Não deixe o inimigo saquear aquilo que eu te dei. Não recua. Não entregue nas mãos dele. Muitas vezes, gente, nós entregamos as nossas bênçãos na mão do adversário, sem lutar. Nós colocamos, deixamos que ele vem e saqueia, ele vem e leva embora, sem nós mesmos lutarmos. Sem mesmo, meu amado, orar. Deixamos de orar.
Muitas falam, pastora, mas eu não tenho força, então não faz nada. E Deus falava comigo nesta manhã: aquilo que minhas mãos não dão conta de fazer, o meu joelho resolve. Aquilo que eu não dou conta de fazer com o meu intelecto, aquilo que eu não dou conta de fazer com a minha expertise, que eu não dou conta de fazer com as minhas mãos, o meu joelho resolve. Eu coloco o joelho no chão, começo a orar, começo a clamar, começo a lutar bravamente, porque se Deus me deu, o diabo não vai tomar. Se o Senhor colocou nas minhas mãos, o adversário não vai tomar. Temos que aprender quando é livramento do Senhor. Samar entendeu ali dele, que não, porque o inimigo não podia tomar, porque o diabo ali, os filisteus vinham com a intenção ruim, com a intenção maldita, de saquear quando tudo estava florescendo. Talvez sua vida já está florescendo. Deus quer você nessa manhã, não permita que ninguém saqueie aquilo que é seu. Nós não estamos sozinhos, meu irmão. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Deus que é todo poderoso. A palavra fala que o diabo está em derredor, esperando uma espreita para poder entrar, como o leão. Mas duas coisas eu quero te falar: ele está em derredor, nós temos, e ele está como o leão. Primeiro, ele não está ao nosso redor, e segundo, ele está como o leão. Ele não é um leão, porque o leão da tribo de Judá está comigo e com você. O leão da tribo de Judá, minha amada, está guardando a tua vida. Então o diabo fica à espreita. Você não pode dar legalidade para ele, porque ele não é um leão, ele é como o leão. O leão está contigo, o leão está com você. O leão da tribo de Judá está guardando a sua vida, está te adestrando para você ter força, para lutar no momento que o filisteu vier. No momento que os filisteus vier sobre a sua vida, vier contra você, para saquear aquilo que Deus te deu, ele é que vai fugir. Ele é que vai bater em retirada, não é você. Infelizmente a Bíblia fala que o povo fugiu, o povo saiu, mas Samar ficou. A Bíblia fala que ele ficou, Samar, o guerreiro, o valente do Senhor. Ele ficou, enfrentou e defendeu o que o Senhor confiou na mão dele. Agora uma coisa interessante que a Bíblia não fala, momento algum, que quando a multidão veio contra eles, que Samar ficou ali reclamando, ficou chorando, ficou falando: ah, Senhor, nossa, eu sou tão valente, eu lutei, eu ajudei Davi nas guerras, e agora eles vêm aqui para saquear o que é nosso. Ele não reclamou em momento algum. Sabe o que ele fez? Ele se posicionou. Ele estava falando tipo assim, ele estava dando uma mensagem para os filisteus: olha, aqui não, aqui tem dono, aqui tem titularidade. Esse pedaço aqui, esta ação aqui, tem titularidade, e o dono disso aqui é o Senhor. Ele que nos deu, Ele nos colocou para que nós administrássemos, e nós vamos defender, nós vamos tomar conta disso aqui. É isso que você tem que fazer. O que Deus colocou na tua mão, a titularidade é do Senhor. Você é mordomo para administrar. Tu é mordomo, irmão, para poder tomar conta daquilo que Deus guardou, que Ele colocou nas tuas mãos. Você foi separado para guardar, poder gerir, para poder administrar, para ser Deus com as suas mãos. E não permita, a responsabilidade é tua de cuidar, a responsabilidade é tua conta. Por isso que a Bíblia fala, Deus fala no meu coração: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Eu imagino ali Samar se posicionou naquele meio de pedaço de terra e falou: aqui não, aqui não. Vem essa multidão contra este lugar. O povo pode ter recuado e fugido, mas eu vou defender o que Deus colocou nas minhas mãos. Gente, você não sabe a importância que é isso. Eu não sei se você está assimilando a importância. Deus fala muito no meu coração de nós defendermos, de nós cuidarmos, de nós zelarmos por tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, por tudo que Ele tem conferido a você, que Ele tem confiado a você, para cuidar, para zelar, com sabedoria. Nós temos que ter muita responsabilidade de saber cuidar daquilo que Deus te deu. Lutar se for preciso, sim, porque na luta você não está sozinho. Na luta o Senhor é contigo. Na luta, meu amado, Ele luta com você. E a Bíblia fala que Samar era um homem que ficava lá escondido numa caverna.
Muitas vezes passamos momentos numa caverna. Passamos sim. Deus traz no meu coração também isso. Muitas vezes você passa numa caverna, naquela caverna, você ali é tratado. Você ali é trabalhado pelo Senhor. Entender que você é um valente. E eu creio que no momento que eles passaram naquela caverna, ele saiu dali todo empoderado. Porque ele foi trabalhado pelo Senhor. Talvez você esteja passando numa caverna hoje, mas a caverna não é teu lugar. Tu vai sair de lá totalmente valente. Tu vai sair de lá numa força total que vem do Senhor. Porque Samar tinha tudo, tinha um histórico na vida de vida, para não poder agir daquela forma. Ele tinha um histórico para poder recuar, para poder sair fugido com os outros. Mas ele se posicionou. Ele falou: não, aqui não. Aqui tem gente, aqui tem o Senhor que me deu força. Aqui tem o Senhor que me capacitou para lutar por esse pedaço de terra que Ele me deu. Ele não deixou, meu irmão, que o passado determinasse o futuro dele. Ele não deixou que o passado dominasse o presente dele. Ele não deixou que uma marca histórica da vida dele, de endividado, de um homem sem dignidade. Ele podia falar: eu estou perdido mesmo. Ficava escondido numa caverna, ali com os descamisados, com os endividados, com os amargurados de espírito. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, em 1 Samuel 22, o que eles eram. Só para você ver. O que os valentes de Davi. Diz assim, 1 Samuel 22, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-se seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todos os homens que havia em aperto, em todo homem endividado e idoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Estes eram os homens. Foram depois ali valentes de Davi, desgostosos, desesperançosos, descamisados. Então Samar tinha um histórico para poder falar: não, minha vida já está toda ruim mesmo. Eu vou correr, eu vou fugir daqui. Ele não permitiu que uma história passada, que um histórico ruim, negativo, determinasse que ele era um valente, que ele era um lutador, que ele era um homem destemido, sabe? Não importa, meu amado, o que você viveu alguns anos atrás. Não importa o que a vida trouxe para você de ruim, de negativo. O importa, meu amado, que você foi trabalhado, tu foi tratado, tu foi moldado numa caverna, tu foi moldado lá na olaria, tu foi moldado pelo Senhor, e tu és hoje um valente, tu és uma valente do Senhor, tu está com as mãos totalmente preparadas, o espírito preparado, de vencedor, ou de alguém, meu amado, lutar por aquilo que é teu, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que o Senhor trouxe na sua vida. E muitas vezes, meu amado, nós deixamos se perder. Nós deixamos as coisas ir embora. Na vida espiritual. Quantas pessoas com tantos dons. Tantas pessoas que foram usadas pelo Senhor. Mas no decorrer, no percurso da vida, enfrentaram tantas adversidades. Enfrentaram tantos problemas. E desanimaram. E o diabo que estava em derredor. Você deixou que isso se perdesse. Você não deixou fazer valer ali a morte de Cristo na cruz, porque tu és um vencedor. Tu precisa, meu amado, posicionar na sua vida e falar: estou sofrendo, estou passando adversidade, mas eu não vou abrir mão do que é meu. Não vou abrir mão da minha vida com Deus. Não vou abrir mão da minha vida com o Senhor. Não vou abrir mão da minha intimidade com o Pai. Eu vou lutar. Eu não vou abrir mão da minha família. Eu não vou abrir mão dos meus filhos. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha vida. Eu não vou abrir mão do meu ministério. Eu não vou abrir mão da minha vida profissional. Eu vou lutar. Eu vou me posicionar nesse pedaço de chão. Eu vou me posicionar aqui e vou vencer em nome de Jesus de Nazaré. É isso que precisamos fazer. Nos posicionar. Meu amado, está difícil, mas você vai vencer. Está difícil, você vai vencer no momento que você se colocar. E a Bíblia fala que ele feriu os filisteus. Mas como eu feri, pastora? Tanto problema na minha vida.
Como eu vou ferir esse gigante que está se pondo contra a minha vida? Com o joelho, irmão. Com o joelho no chão. Começa a orar. Começa a clamar. Começa a fazer propósito com o Senhor. Começa a falar: Pai, eu não estou dando conta mais. Me fortalece. Ajuda-me, Senhor, a vencer. Dê força, Pai, para que eu possa vencer os filisteus. Para que eu possa ferir aquele que levanta contra mim, não com as minhas mãos, mas com o meu joelho, com a minha oração. Não que eu precise lançar a mão da minha força física, e nem lançar maldição, porque eu não estou aqui para isso, Pai, mas eu vou orar a Ti. E a Tua palavra fala: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O próprio Deus, o próprio Senhor, vai se encarregar, irmão e minha irmã, de te defender, de ferir os gigantes da tua vida, de ferir os gigantes que levantam contra você. A Bíblia fala que ele feriu, ele não matou, ele feriu. Nós precisamos ler a palavra do Senhor e entender. Diz assim: e ele feriu os filisteus. Ele feriu. É a mesma coisa quando Davi matou o gigante. A Bíblia fala que ele pegou o estilingue e a pedra e feriu. E acertou a testa, ele caiu. Aí ele pegou a própria espada dele e matou. Mas primeiro ele feriu. A Bíblia fala que ele feriu os filisteus. Samar feriu. E o Senhor operou um grande livramento. Está vendo que são as coisas? O livramento, quem faz é o Senhor. Tu não precisa se preocupar. Tu não tem que lutar com as suas próprias mãos. Tu não tem, minha amada, que sujar as suas mãos contra o adversário, contra o diabo, contra aquele que levanta contra você. Bater boca. Ficar, sabe, trocando farpas. Não. Deus não te criou para isso. Deus não te moldou para isso. Ele não levou você na olaria para isso. Ele te fez um vaso novo para você viver em oração. Para você, sabe o quê? Só contemplar e ir lá e buscar o seu despojo de guerra. Samar simplesmente feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Não permita que o teu passado, que aquilo que você viveu, determina o que você vai viver daqui para frente. O que você vai viver, Deus tem para você daqui para frente. O que você precisa fazer a partir de agora é se posicionar. Porque tu és um valente do Senhor. Tu és um guerreiro do Senhor. Tu és Samar. E os filisteus vão bater em retirada. A oportunidade, meu amado, ela não vem para aqueles que recuam. A oportunidade, ela só vem para aqueles que estão de pé, que estão prontos. Sabe para quê? Para lutar. E o Senhor deu essa oportunidade para Samar. Mais uma oportunidade. E quando veio os filisteus, ele fugiu. Ele aproveitou aquilo e ele defendeu um pedaço de terra. E o que me deixa muito, que me fala muito no meu coração, que a Bíblia fala o seguinte: e ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Samar focou naquele momento, no pedaço de terra. Ele focou nas lentilhas. Porque a lentilha, Deus falava no meu coração, quando eu estudava, lentilha ele podia plantar novamente, e ela ia fluir, ela ia florescer. Mas o pedaço de terra, ele tinha que defender. O que é isso, pastor? O que você quer falar com isso? Tu tem que defender a tua vida, o teu coração, a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com o Senhor. O diabo quer primeiramente, meu amado, fragilizar isso, fragilizar a sua vida com o Senhor. Porque as coisas, aquilo que você quer adquirir, os seus sonhos, você vai conseguir adquirir a partir do momento que você começar a confiar e entregar totalmente a sua vida para o Senhor. O pedaço de terra é você, é a sua alma. Defenda isso. Não permita, meu amado, que ninguém toque, que o adversário toque, que fragilize a sua fé. Porque a partir do momento que estivermos totalmente fortalecidas em Deus, firmados na rocha, que é Jesus de Nazaré, não permitir que nada nos faça, meu amado, titubear nem para a direita nem para a esquerda. A conquista, ela virá simplesmente por lucro. As lentilhas vão florescer na sua vida. Porque
porque o pedaço de terra você defendeu. Você entendeu o que eu estou falando? Samar defendeu o pedaço de terra. Tu tem que defender a sua vida com Deus. É isso que o diabo quer roubar. Ele quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua intimidade com o Pai. Ele quer roubar a sua comunhão. Ele quer roubar, meu amado, a sua vida. Porque aí você vai ficar fragilizado. Tu não vai orar mais. Tu não vai querer mais vir à igreja. Você não vai querer mais, meu amado, ler a palavra. Você não vai querer mais jejuar. Não vai querer mais saber de nada que fala de Deus. Porque você está fraco. É isso que ele quer tocar. Então você não vai ter força para lutar, adquirir os seus sonhos, para realizar os seus desejos. Ela lutou pelaquela terra. Porque o pedaço de terra, lentilha, ele podia plantar novamente. Mas muitas vezes, nós lutamos por aquilo que é efêmero. Nós lutamos pelos bens materiais. E nos fragilizamos no pedaço de terra, que é a minha vida, que é a minha alma, que é a minha intimidade com Deus. E eu, fragilizada espiritualmente, eu sou uma presa fácil para o adversário. Eu sou uma presa fácil para os filisteus. Então, cuidado. Olha a sabedoria de Samar. Ele defendeu o pedaço de terra. Ele se pôs naquele pedaço de terra e defendeu. E Deus operou um grande livramento. Quer ver um grande livramento na sua vida? Defenda primeiramente aquilo, meu amado, que o diabo não pode tocar. Que é a sua vida, que é a sua casa, que é a sua família, os seus filhos. Lute por eles, ore por eles. Sabe, paga preço. Fere o adversário se preciso for. É preciso, fere em oração. Faça, meu amado, invista em oração, invista em vida com Deus. Abre mão do seu querer, abre mão da sua vida. Muitas vezes nós queremos tanta coisa, nossa carne, eu quero, sabe, não tem problema isso, aquilo. Abre mão. E procure agradar ao Senhor. Procure viver o Salmo 37. Entrega tudo nas mãos dele. Entrega a sua vida, o teu pedaço de terra. E confia nele. E o mais ele vai fazer. O que é o mais, pastora? É o livramento que você precisa. É o livramento que Samar precisava. Ele precisava do livramento naquele momento. Porque ele ia ser saqueado pelos filisteus. E Deus operou o grande livramento. E eu vejo nesta manhã, irmão e irmã, livramento do Senhor na tua vida. Livramento do Senhor na sua casa. Livramento do Senhor nos seus negócios. Confia no Senhor. Essa palavra Deus me deu não foi à toa. Eu ia pregar outra coisa. Eu ia pregar outro texto. Nós íamos falar hoje, sabe de quê? De Ezequias, quando ele enfrentou ali Senaqueribe. Mas aprove o Senhor pregar sobre isso, sobre Samar. Porque nós estamos precisando ouvir e lutar pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Não podemos entregar nas mãos do adversário. Não podemos entregar nas mãos dos filisteus. Talvez no seu campo de lentilha. Aí eu fico pensando, mas por que aquele filisteu, aquele bando, aquela multidão, quer pegar logo um campo de lentilha, que não era nem tão valioso assim? Mas aí Deus falou no meu coração, tudo que Deus te deu, o adversário quer para ele. Pode parecer pequeno demais. E se você deixar que essa mentira do diabo enche o seu coração, seu emprego é ruim, sua família está ruim, a sua casa é ruim, fulano tem casa melhor, ciclano tem vida melhor, a igreja de fulano é melhor. Se você deixar que essa mentira do diabo enche seu coração, você vai entregar para os filisteus. Bênção que Deus te deu. Meu amado, quando é bênção de Deus, pode ser um salarinho desse tamanho. Pode ser um carrinho velho. Se Deus que te deu, é bênção. Não despreze o início das pequenas coisas. Abraça. Defenda-o. O que é que seja, defenda. É Deus que colocou nas tuas mãos. Porque tudo que nós temos, que vem do Senhor, o diabo quer roubar. O diabo quer tirar. Fica bem atento a isso. Comece a aprender a fazer leituras que Deus está colocando para você. Não despreze as coisas que Deus tem colocado na sua casa. Não despreze, meu amado, Deus tem
colocado na sua vida, uma pregação que você escuta, um louvor que você participa, não despreze. É Deus te dando, é Deus te moldando, é Deus te capacitando, é Deus te preparando para algo melhor, é Deus te preparando, meu amado, para grandes coisas. É claro que todo mundo quer viver bem, é claro que todo mundo quer um empregão, um salário, quem não quer? Mas aprenda a defender, se posicionar no meio do pedaço de terra que Deus te deu hoje. Aprenda como Samar. Samar é uma grande lição para as nossas vidas. Ele se pôs, e eu até grifei na minha Bíblia, quando eu li isso aqui, li várias vezes, mas quando eu li novamente, e ele se pôs no meio daquele pedaço. Foi um pedaço, gente. Não foi ali tantas glebas, sei lá como é que fala, hectares. Foi num pedaço de terra. E defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Que vitória. Que maravilha. Olha, que destemor. Que ensinamento para as nossas vidas. Que ensinamento maravilhoso. Eu posso aprender e abstrair dessa palavra e trazer para o meu coração que eu preciso lutar, eu preciso ferir os meus inimigos, mas eu não vou ferir com minhas mãos. Hoje não preciso disso. Jesus morreu na cruz por mim e por você para nos dar vitória. Então sabe o que nós temos que fazer? Orar. Eu não tenho que defender com as minhas mãos, mas com os meus joelhos, em oração, em busca. E Deus, Ele vai preparar um grande livramento. Que livramento é esse, pastora? Vai te dar vitória, vai te dar prosperidade, vai te dar saúde, vai colocar você por cabeça, vai colocar os seus inimigos, meu macho, debaixo dos teus pés, vai colocar você, meu amado, em posição que ninguém nunca imaginou. Sabe por quê? Você defendeu aquele pequeno pedacinho de terra que Deus te deu. Você, meu amado, fez valer o amor do Senhor pela sua vida. Você lutou bravamente. Tu lutou, meu amado, com garra. Tu não jogou por terra. Você fez valer todo o sacrifício que o Senhor Deus fez por você. Então eu quero que você coloque no seu coração esta manhã. Como Samar, eu pude um dia estar numa caverna de Adulão. Como Samar, eu pude um dia ser chamado de escamizado, ter um espírito desgostoso. Como Samar, um dia eu pude ter estado à margem da sociedade. Como Samar, um dia eu pude ser desprezado. Mas como Samar, eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou ferir aqueles que levantam contra mim em oração e vou defender tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Minha família, minha vida espiritual, meu emprego, minha vida com Deus. E eu não vou deixar nada, nem uma unhazinha no Egito. Eu não vou permitir que nada, que filisteu roube nada que é meu. Eu vou lutar, segundo a direção do Senhor. Mas não vai, meu amado, pela sua cabeça, não. Vai pela direção do Senhor. Busque a direção do Senhor. Ore. Gasta tempo, invista tempo em oração. Invista tempo, meu amado, buscando sabedoria do alto, do trono. Fala, Pai, eu só quero isso, Senhor, se vem das tuas mãos. Então me mostre se vem das tuas mãos. Fala comigo. E Deus fala, viu, gente? Deus fala muito aos nossos corações. E eu tenho certeza que nesta manhã Ele está falando com muita gente aqui. Ele falou muito comigo. Por isso, meu amado, que eu não tomo decisão precipitada. Eu não tomo decisão de cabeça quente. Eu tenho orado, buscado Deus há anos, por muitas coisas. Sabe por quê? Porque eu quero defender o que é meu. Eu não quero entregar para o inimigo aquilo que Deus me deu. Para amanhã não arrepender. Para depois não julgar culpa no adversário, enquanto eu fui diligente. Então faça como Samar. Lute. Lute diligentemente. Defenda o que é teu. Quando você defender, você se posicionar, a palavra mais importante nesta manhã é nos posicionar e ferir em oração e defender. Sabe por quê? Que aí vem o que nós buscamos, o grande livramento do Senhor. Ele vai operar um grande livramento na tua vida.
naquela área que você precisa, naquela área que você busca, no momento que você se posicionar, que você confiar e falar: Deus, eu estou indo, eu não vou recuar, eu vou seguir, porque eu sei que tu estás comigo, a tua presença é na minha vida. Então, Pai, eu vou para frente, eu não vou voltar para trás, e eu não vou permitir, papai, que a minha história do passado vai definir, vai ditar o meu presente e o meu futuro. E quem está comigo é o Senhor. E o Senhor vai operar um grande livramento na minha vida. E isto vai acontecer, meu amado, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a minha vida, um grande livramento do Senhor. Não importa o que dizem de você, não importa o que falam de você, o que importa é a sua posição com o Senhor, é o seu posicionamento com o Pai, é a sua vida com Ele, é a sua atitude com Ele, de defender o pedaço de terra que Ele colocou nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, não deixe essa palavra se perder no seu coração. Não permita que essa palavra perca nesta manhã, mas você é importante para o Senhor. Tu és valente do Senhor, tu és guerreiro. O filisteu, o diabo, os gigantes vão tentar falar o contrário, mas não permita isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta manhã. Vamos entregar nesta manhã a nossa vida nas mãos do Senhor. A área que você sabe que o diabo quer roubar, que você está vendo que o inimigo quer roubar de você. Gente, Deus nos fez para ser felizes. Claro, problemas, com adversidades, com lutas, que Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nós vamos vencer. Seja um Samar do Senhor nessa hora, se espera dele, toma posse disso, se posicione, e você vai vencer, e você vai tomar posse, e você vai ver o livramento que o Senhor vai dar para a sua vida, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Pai, eu particularmente agradeço, Pai, porque o Senhor, ó Pai, me permitiu pregar, o Senhor me permitiu trazer a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu não mereço, Pai, mas o Senhor aprove aqui, ó Pai, pela Tua misericórdia, usar a minha vida. E nesta manhã, Senhor, eu quero apresentar a Ti, Pai, cada vida que está aqui, cada irmão, cada irmã, Senhor, as crianças também, Senhor. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, Pai, agora, que cada um venha se empoderar agora, cada um venha tomar posse, Pai, que a importância que temos na Tua presença. Somos valentes do Senhor, somos varões valorosos do Senhor. Pai, como Samar, nós queremos, ó Pai, defender aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos, ó Pai, ferir o adversário que se coloca nas nossas vidas, contra a nossa família, contra os nossos negócios, contra a nossa igreja. E, ó Pai, ferir o diabo, e ferir ele em oração, Senhor. E, ó Pai, nós sabemos quando nos posicionamos assim, nos nossos negócios, nos nossos empregos, Senhor, o Senhor vai operar um grande livramento. Nesta hora, Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego esta igreja, com cada vida aqui, Senhor, com cada família aqui representada. Pai, que a partir de hoje, Senhor, algo novo possa acontecer nessas vidas. Que cada vez possamos nos posicionar sim, Pai. Pode ser pequeno, pode ser, ó Pai, tão insignificante para alguns, mas se é para nós que Tu nos colocou nas nossas mãos, é importante. E nós vamos defender tudo, Pai, que Tu tem nos dado, como o Samar defendeu. Nós vamos defender tudo, Pai, que Tu tem colocado nas nossas mãos. Eu entrego agora, Pai, cada vida, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira, a nossa vida, Pai, profissional. Toma nas Tuas mãos agora. E não permita, Pai, que o diabo venha colocar, ó Pai, dúvida na nossa alma. Que nesta manhã saímos daqui, ó Pai, na certeza total, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós vamos lutar, ó Pai, com as armas que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos. E vamos vencer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Na autoridade do Espírito Santo. Estende Tuas mãos aqui para frente, meu irmão.
autoridade do Espírito Santo de Deus, eu declaro, eu libero agora, das regiões celestiais, tudo que Deus concedeu para você. E tu vai lutar, e tu vai defender tudo. E você vai ver o grande livramento do Senhor para a sua vida. O grande livramento do Senhor na sua casa, na tua família, filhos, nos teus negócios, no teu ministério, neste ministério. Grande livramento. E os filisteus verão, e o diabo verá a glória, o livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio nisso, eu declaro isso, em nome de Jesus de Nazaré. Receba, igreja, receba no nome de Jesus Cristo. A tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu emprego está guardado, está sendo defendido pelas mãos do Senhor neste momento, em nome de Jesus Cristo. Receba, em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor, meu irmão. Deus está agindo na tua vida, na tua casa, no tudo que você colocar as mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém?